Oi, que bom que você chegou aqui no nosso canal, que bom que você acessou esse vídeo. Eu sou o pastor Semei e hoje eu vim trazer para você um comentário a respeito do 8º capítulo do livro Eventos Finais. Da última vez que falei sobre esse livro foi para comentar o capítulo 7. Será que devemos estar preocupados com esse assunto de sairmos das grandes cidades para o campo? Assim como falamos anteriormente a respeito da vida no campo, agora nós vamos ver o que o livro fala a respeito da vida na cidade. E eu quero que você preste atenção até o final desse vídeo e perceba como ele é atual, como este livro traz anotações, como esse livro traz para nós revelações de situações que a escritora nem saberia que nós viveríamos no presente se a ela não fosse revelado de forma espiritual. Antes que você esqueça, evangelize e deixe o seu like aí para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. Muito bem, eu quero começar agora lendo o primeiro parágrafo que eu reservei para esse momento. Está escrito assim: a prossecução de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem do seu terrível erro. As cidades do nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Aqui nós já vemos uma advertência direta para a situação que as cidades se encontrariam nos últimos dias. E o texto continua: a juventude é arrastada pela corrente popular. Foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que estas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e se ouve o que é mal, e encontra-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Você percebeu? Parece que esses textos foram escritos ontem, porque essa é exatamente a situação que eu e você estamos contemplando, vivenciando no mundo atualmente. Por que a vida na cidade é tão complicada, é tão difícil? O Espírito de Profecia acaba de nos advertir que assim seria nos últimos dias da história. Mas o problema das grandes cidades não é apenas o crescimento do pecado e a influência do pecado sobre o povo de Deus. Viver nas cidades também se tornou perigoso, complicado para a maioria das pessoas. Mesmo pessoas que não têm fé, que não declaram nenhum tipo de religião, estão começando a procurar viver fora das grandes cidades por conta do perigo que as cidades hoje representam. Quando é retirada a mão de Deus que restringe, o destruidor começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Você percebe? Parece que esses textos foram escritos ontem. Parece que nós estamos dentro de uma cena de cinema onde todas essas coisas estão acontecendo enquanto o roteirista lê o roteiro. O fim está perto e cada cidade será transformada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que puder ser abalado, há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e a luz da verdade que elas tiveram. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte que eu acabei de ler no texto. Todas as coisas serão abaladas. Tudo que precisa ser abalado será abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Esse texto está totalmente coadunado com o que a Bíblia nos diz. Os homens desmaiarão de terror ante a expectativa das coisas que lhes sobrevirão. Percebe? Estas ocorrências que estão ao redor de nós, que nós estamos contemplando nos jornais todos os dias, diante dos nossos olhos na rua, são sinais inequívocos de que nós estamos vivendo os últimos dias. E precisamos dar uma atenção especial para essa situação. O texto continua falando dos perigos das grandes cidades. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas e todos devem ser advertidos destes juízos vindouros. Há uma advertência solene a ser dada às grandes cidades. As pessoas precisam saber dos juízos vindouros, o que está por vir. E nós somos responsáveis por essa mensagem. Se a nossa saída para o campo inclui um isolamento completo ao ponto de não termos mais acesso às grandes cidades, nem podermos adverti-las a respeito do que está por vir, então nós devemos parar com os planos de morar no campo. Mas se fizermos isso com o coração cheio de responsabilidade e na vontade de mostrar ao mundo que o Senhor Jesus está voltando, então estamos no caminho certo. Deus está retirando seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como cidades do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica, serão destruídas num momento para outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. Além de todos os perigos que a gente já enfrenta nas grandes cidades, ainda há os juízos vindouros.
O que nós acabamos de ler agora é muito sério. À medida que as pessoas forem enchendo suas taças de iniquidade, os juízos começarão a cair sobre a terra. E não importa se esses edifícios foram construídos para resistirem a grandes terremotos, para resistirem a inundações. Quando as tragédias vierem por conta dos juízos que Deus estará derramando sobre a terra, nenhuma estrutura será demasiadamente forte para suportar. Será que eu e você não estamos contemplando exatamente esta figura, essa imagem predita pelos profetas? Olha como é solene essa parte do texto. Tenho ordem de declarar a mensagem dizendo que as cidades onde reina a transgressão, extremamente pecadoras, serão destruídas por terremotos, pelo fogo e por dilúvio. Você está vendo isso acontecer, querido? Eu estou vendo isso acontecer, só não vê quem não quer. Nós estamos vendo gotas do cálice da ira de Deus começando a cair sobre a terra. É verdade que há uma coisa que a gente precisa entender. Em alguns momentos, Deus permite que Satanás exerça o seu poder destruidor sobre a terra. E ele permite isso para que os nossos olhos sejam abertos. Mas no que diz respeito aos seus juízos, eles caem sobre a terra quando Deus começa a contemplar entre seu povo, entre os moradores da terra, a definição da postura de cada um. Homens e mulheres a todo tempo estão decidindo de que lado estão. E quando essa situação se define, os juízos de Deus começam a cair. Será que isso está acontecendo agora? Continue comigo. Todas as advertências de Cristo acerca dos adventos que ocorrerão perto do fim da história terrestre estão agora se cumprindo em nossas grandes cidades. Você concorda? Escreva a sua opinião, diga o que você acha. Põe aí o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa a respeito. E eu encerro dizendo uma coisa para você. Há uma responsabilidade que pesa sobre nós a partir do momento que a gente compreende e aceita essa verdade. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa pequena parte do texto que diz assim: minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Mas que responsabilidades pesam sobre nós quando a gente entende e apreende essa verdade? As cidades das nações serão tratadas rigorosamente, contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus. Essa está reservada para o fim de todas as coisas. Porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão. Amém? Pesa sobre nós, sobre mim e sobre você, meu amigo, minha amiga, a responsabilidade de advertir as pessoas a respeito do que está acontecendo no mundo. Temos um solene testemunho a ser dado nesses grandes centros. Precisamos entender que, apesar de compreender que nós estamos vivendo nos últimos dias, isso não deve nos isolar do mundo. Precisamos sim nos organizar para morarmos em lugares mais calmos, tranquilos, distantes das cidades grandes, por todas essas razões que nós acabamos de estudar aqui, mas também não podemos fechar os olhos à nossa responsabilidade de falarmos para as pessoas que o Senhor Jesus está às portas. Que Deus te abençoe, meu querido amigo, minha querida amiga, que esse estudo de hoje tenha feito você pensar. A cidade está se afogando numa maré de iniquidade. Nós precisamos cuidar disso. Precisamos estar preocupados e orarmos a respeito deste assunto, falarmos com Deus a respeito disso. E quando orarmos a respeito deste assunto, devemos pedir: Senhor, dá-nos poder, dá-nos força para falarmos para as pessoas da forma como elas precisam ouvir a respeito dos últimos acontecimentos, a respeito de verdades que elas ainda não conhecem. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Se você achou importante esse vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você conhece, nos grupos do WhatsApp, onde você quiser, onde você achar melhor. Até a próxima.